aquilo que o Senhor tem escolhido para ela. Senhor, toma a vida dela em tuas mãos, toma seu coração, a sua mente. Senhor, faça tudo novo na vida da Sabrina e ela seja abençoada em nome de Jesus. Amém? Graça e paz, amém, igreja? Quem está feliz aqui nessa noite? Aleluia! Vamos ler uma palavra poderosa que o Senhor escolheu para esta noite, que se encontra lá em Atos 27, a partir do versículo 13. Hoje nós vamos aprender a como atravessar as tempestades. Existem momentos nas nossas vidas que a tempestade chega e a gente não sabe como sair ou como lidar com aqueles momentos de turbulência nas nossas vidas. Então, o Senhor, Ele falou comigo através dessa palavra e eu quero passar para você nessa noite, para você aprender, assim como eu aprendi, a como atravessar as tempestades. Atos 27, a partir do versículo 13. Diz assim: quando começou a soprar suavemente o vento sul, pensaram que havia obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncora e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Cauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte. Baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Como passaram muitos dias sem que o sol e as estrelas aparecessem e a tempestade continuava a abater-se sobre nós, finalmente perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Para começar essa palavra, eu acho que quando a gente começa a ler, a gente se identifica muito. Quando a gente está no meio de uma tempestade, no meio de um processo muito difícil que a gente passa, a gente perde as esperanças. Muitas das vezes a gente acha que a gente não vai resistir, a gente não vai conseguir passar. Mas aqui, nessa passagem, o apóstolo Paulo, ele nos ensina como nós devemos nos comportar no meio da tempestade. Como nós devemos aprender com a tempestade. Porque, irmãos, essa tempestade que Paulo estava passando era propósito do Senhor. E muitas das vezes a gente acha que certos problemas que nós passamos é culpa do inimigo. É que o inimigo armou isso, que fez aquilo e aquilo outro, mas não. O que Paulo estava passando era um propósito do Senhor na vida dele. Porque ele tinha que ir para Roma. Paulo aqui, ele estava preso. Dentro deste navio haviam mais de 200 pessoas. E o propósito dele era ir para Roma, pregar para César. E muitas das vezes, a gente acha que cumprir os propósitos do Senhor vai ser fácil. Vai ser igual o pastor falou na semana passada, vai ser um caminho reto assim, ó, facinho, e a gente vai chegar lá. E muitas das vezes não é assim. Muitas das vezes o caminho é turbulento, nós passamos por provações, nós passamos por lutas, nós passamos por dificuldades, a tempestade vem e achamos que vamos naufragar. E esquecemos dos propósitos do Senhor para as nossas vidas.
E eu quero começar aqui a falar com vocês, a partir do versículo 14, se puder deixar aqui para mim, por favor, para todo mundo poder acompanhar. Ele fala que de repente se encaminhou um vento muito forte chamado Nordeste. Primeiro, tinha um vento do sul, estava vindo um vento do sul, o navio estava navegando tranquilo, que eles achavam que iam conseguir passar. Mas de repente veio um vento do Nordeste. E aí mudou todo o cenário. Quantas vezes não é assim na minha e na sua vida? A gente acha que está tudo bem. De repente, o mundo vira de cabeça para baixo. E a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe a quem recorrer. E a gente às vezes fica até desesperado. Mas o Senhor, Ele quer nos ensinar nessa noite 3 lições sobre a tempestade. A primeira lição está no versículo 17. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte. Baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. A primeira lição que o Senhor, Ele quer trazer para mim e para você nessa noite é: baixe as velas. Mas Sabrina, o que significa isso? Você precisa aceitar que o controle não está nas suas mãos. Baixar as velas significa que você não tem mais controle de nada. Quem assume é o Senhor. Naquele momento, a tempestade vinha, era uma tempestade, acredito eu, que eles nunca tinham enfrentado daquele jeito, porque na palavra do Senhor vai dizer que se passaram mais de 14 dias naquela tempestade. Imagina você no meio do mar. Gente, eu morro de medo do mar, porque eu acho assim, algo assim espantoso. É lindo, mas é espantoso quando a gente vê aquelas tempestades, o navio fazendo assim, ó, meu Deus, vai naufragar. Eu fico com aflição quando eu vejo esses vídeos. E você imagina, naquela época, sem tanta tecnologia que tem hoje, eles enfrentando mais de 14 dias de tempestade. Mais de 14 dias que o sol nem a lua aparecia, era só chuva, irmão. Era só vento forte. Era só o navio indo de um lado para o outro sem direção. E quantas vezes nas nossas vidas a gente acha que a gente não vai conseguir, que vem uma tempestade tão forte que a gente fica: Senhor, eu não vou conseguir. Mas o Senhor, Ele quer ensinar para mim e para você nessa noite: ei, baixe as velas. Essa é a primeira lição. Você não tem o controle da situação, quem tem é o Senhor. Lembre-se do seu propósito. Lembre-se para aquilo que você foi chamado. Porque a tempestade vem para nos ensinar. A tempestade vem, muitas das vezes, para nos confrontar. Para que possamos entender que é o Senhor quem manda e não somos nós. Muitas das vezes queremos comandar o nosso navio, queremos comandar a nossa vida e seguir por um caminho que não é aquele que o Senhor preparou para nós. Porque muitas das vezes achamos que vai ser mais fácil. Mas hoje o Senhor nos ensina que pelo caminho mais difícil, você aprende muito mais. Você aprende a depender do Senhor muito mais. Porque, irmãos, a gente viveu uma vida fácil, é muito tranquilo, não passa por nada, a gente não aprende nada. Nas dificuldades são os momentos que nós mais aprendemos com o Senhor, mais aprendemos a depender do Espírito Santo. Então, nessa noite, aprenda a depender do Espírito Santo. Aprenda a ouvir a voz do Senhor que vai te guiar no meio dessa tempestade. Segunda lição que o Senhor nos ensina está no versículo 18. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Comece a lançar
fora as cargas. Comece a lançar fora tudo aquilo que te afasta da presença do Senhor. Comece a lançar fora tudo aquilo que às vezes você carrega que você não precisa carregar. O Senhor, Ele fala, o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Não, meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Lembrei da música. E a gente quer carregar às vezes cargas muito pesadas que o Senhor está falando para nós nessa noite. Ei, está na hora de lançar fora. Está na hora de você realmente depender totalmente de mim. Você deixar a sua autossuficiência de lado e entender que em mim você vai conseguir vencer. Mas a gente, muitas das vezes, tem o nosso orgulho afiado. E não quer depender totalmente do Senhor. Às vezes fala assim, Senhor, eu dou conta, vamos embora. Mas não é assim que o Senhor fala conosco nessa noite. O Senhor, Ele manda lançar fora tudo aquilo que te afasta da presença dEle. Faça uma análise da sua vida. Quando você chegar em casa mais tarde, ainda meditando nesta palavra, fale com o Senhor. Peça ao Espírito Santo para Ele te guiar e Ele te mostrar o que é preciso você fazer. Porque com as cargas, o navio ele vai naufragar. Você não vai conseguir. O Senhor, Ele nos fala nessa noite para lançar fora. Lance no Senhor, querido. Mostre ao Senhor, entregue ao Senhor as suas preocupações, os seus problemas, as suas aflições, as suas questões. Entregue nas mãos do Senhor. Porque é no meio da tempestade que Ele vai se revelar para você. É no meio dessa aflição, é no meio desse problema que você está passando, que o Senhor, Ele vai se revelar. A terceira lição que o Senhor nos ensina. No versículo 19. No terceiro dia lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Esse aqui para mim é o mais forte, irmãos. Porque falar sobre a armação do navio é falar sobre uma estrutura. É falar sobre uma formação. E o Senhor, Ele falou comigo, está na hora de mudar a estrutura. Está na hora de você se permitir que o Senhor te molde da maneira que Ele quer, da forma que Ele deseja. Mexer na estrutura é mexer em quem nós somos, em tudo aquilo que nós aprendemos, que nós fomos criados. Mexer na estrutura é mudar completamente quem você é e se permitir estar disponível para o Senhor fazer a diferença na sua vida e através da sua vida. Irmãos, não é fácil. Você deixar de ser tudo que você é, tudo que você aprendeu até hoje, e se permitir que o Espírito Santo molde a tua vida. Nós somos vaso de barro na mão do oleiro. Nós temos que estar disponíveis para o Senhor. Nós temos que nos permitir que o Senhor, Ele molde e Ele mude toda a estrutura. Aquela velha Sabrina não existe mais, agora é uma Sabrina nova no Senhor. É uma Sabrina disponível para que o Senhor haja e faça como Ele desejar. Assim tem que ser na sua vida também. Então você atravessar uma tempestade significa que para você alcançar o propósito do Senhor, você não pode ser a mesma pessoa. Você não pode ser aquela mesma pessoa que começou na caminhada. Porque viver com Cristo é mudar
dia após dia. É nascer de novo, dia após dia. Irmãos, essa é uma palavra muito forte, porque é uma palavra de mudança nas nossas vidas. É uma palavra que, para você alcançar aquilo que o Senhor tem para a sua vida, você precisa deixar tudo de lado e seguir na direção que o Senhor conduz. Muitas das vezes, uma direção que vai nos causar dor, que vai nos causar sofrimento, mas também é uma direção em que vai nos trazer vida nova. Vai nos trazer novos horizontes, vai nos trazer uma visão completamente aberta daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, nós precisamos baixar as velas, lançar fora as cargas e jogar fora a armação do navio. Aprenderam comigo nessa noite? Baixar as velas, lançar fora as cargas e jogar fora a armação do navio. No versículo 20, ele fala: como passaram muitos dias sem que o sol e as estrelas aparecessem e as tempestades continuavam a bater-se sobre nós, finalmente perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Tinham mais de 200 pessoas naquele navio. E todos eles perderam a esperança. Mas havia um homem naquele navio ali que era escolhido pelo Senhor. Havia Paulo naquele navio. E o Paulo falou com ele assim: levanta, levanta, nós precisamos comer. Porque eles já não tinham mais esperança de nada, eles achavam que eles iam morrer. Ei, muitas das vezes nós achamos que vamos morrer pelo meio do caminho, mas o Senhor fala para nós: ei, ainda tem vida, ainda tem propósito no meio dessa aflição. Ainda há chances de você fazer tudo novo de novo. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de misericórdia. Ele pega o pior de nós, Ele transforma no melhor, para a glória dEle, para glorificar a Ele. Tudo se torna testemunho da boa e perfeita e agradável vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável para Ele, não para nós. Então nós precisamos aprender a viver no meio da dificuldade, no meio do problema, focando em Cristo. Paulo fala com eles, no versículo 22. Agora, porém, recomendo que tenham coragem. Repita comigo: coragem. 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 Pois nenhum de vocês perderá a vida, somente o navio será destruído. Irmãos, isso aqui é muito lindo. Agora, porém, recomendo que tenham coragem. Irmãos, coragem é ir com medo mesmo. Coragem é quando tudo diz que não vai dar certo e você fala: não, vai dar certo sim, eu estou com o Senhor, vai acontecer sim. É quando todas as condições estão desfavoráveis para o milagre acontecer. Não tinha sol, não aparecia a lua, não aparecia as estrelas, era só chuva, tempestade o tempo inteiro. E aqueles homens tinham perdido a esperança, eles achavam que eles não iam conseguir, que todo mundo ia morrer ali. Mas Paulo se levantou e disse: tenham coragem. O Senhor fala para nós nessa noite: ei, tenha coragem, vocês vão conseguir vencer. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Você crê nessa palavra? Vai com medo mesmo, irmão.
Continua com medo mesmo. Não desiste. Porque tem propósito do Senhor na sua vida. Existem tempestades que nós passamos e nós não entendemos. Ei, não é para entender. É só para passar e aprender com o Senhor. Nem tudo a gente vai saber, o Senhor vai revelar para nós. Mas o Senhor falou com eles: coragem. Coragem. Permaneça. Continue. Tá doendo? Continue. Eu não vou conseguir, Senhor. Continue. Tá tudo dando errado, Senhor. Continue. Porque quem te chamou foi eu, não foi o homem. Não olhe para as adversidades. Não perca as esperanças. Porque eu sou o Deus que faz. Eu sou o Deus que faz. Não sou um homem para mentir. Eu faço no meio da tempestade. Eu mostro o meu propósito no meio da tempestade. No verso 23 ele diz: ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que navegam com você. Paulo, não tenha medo. Ei, você, não tenha medo. Por quê? Você tem um propósito para cumprir. Assim como Paulo tinha um propósito para ser cumprido diante de César. O seu propósito é maior do que o seu processo. Entenda isso nessa noite. O seu propósito, ele é maior do que o seu processo. Você vai aprender no meio do processo. Você vai caminhar com o Senhor no meio do processo. Você vai chegar em lugares que você nem imaginava que você iria chegar. Mas ali ainda não é o final do seu propósito. Porque o Senhor, Ele nos usa no meio do processo. O Senhor, Ele age em nós e Ele faz através de nós no meio do nosso processo. Quantas vezes a gente chega na igreja querendo uma palavra e a gente que é usado para outra pessoa? Quantas vezes a gente fala assim: Senhor, hoje eu só quero ficar aqui quietinha, só adorando. Mas o Senhor vai lá e te usa, e você vai lá e faz a vontade dEle. Deus, por sua graça, favor imerecido, deu-lhe a vida de todos os que navegam com você. Você é abençoado. Você é abençoado. E aqueles que estão com você não vão morrer no meio dessa tempestade. Deus, por sua graça, Ele abençoa a sua vida e todos que estão à sua volta. Você não vai perecer e nem os que estão com você também não vão perecer. Todo mundo vai passar por essa tempestade e vai chegar do outro lado cantando o hino da vitória. Você é abençoado. Você pode dizer isso nessa noite? Eu sou abençoado. Você é abençoado. Pela graça, favor imerecido. Nós não merecemos, mas o Senhor, Ele nos ama e Ele nos escolhe. Então entenda nessa noite, que talvez você esteja passando por uma tempestade que não afeta somente você, mas também afeta pessoas à sua volta. Talvez a sua família,
ou alguns amigos, alguma situação que você esteja passando, que você acha que pode não ter jeito, ou que é muito difícil de se resolver. O Senhor fala para nós nessa noite: ei, através da minha graça, você e todos aqueles que estão contigo passarão a salvo. Vai dar tudo certo. No versículo 25 ele diz assim: assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Ei, tenha ânimo nessa noite. Renove as suas forças no Senhor nessa noite. Não fique cabisbaixo achando que está tudo dando errado, que nada vai acontecer. Ei, tenha ânimo. Levanta essa cabeça e vamos embora. Vamos seguir com Jesus, a gente vai conseguir. Já deu tudo certo. Tenha coragem, tenha ânimo e não tenha medo. Essa tempestade não é para te matar, ela é para te moldar. É para você aprender no Senhor. Irmãos, isso aqui é lindo do Senhor, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Porque todas as vezes que a gente passa por uma provação, às vezes a gente acha que a gente não acha que é Deus, muitas das vezes. Muitas das vezes a gente acha porque a gente fez alguma coisa errada, ou por algum pecado que nós cometemos, mas aqui não tinha acontecido nada disso. Era permissão do Senhor eles passarem por essa tempestade. Então entenda nessa noite que a tempestade que nós vivemos, os problemas que nós passamos, não digo todos, irmãos, mas muitas das vezes é para o Senhor nos ensinar. É para que nós aprendamos a ser menos autossuficiente, a ser menos egoísta, a ser menos orgulhoso, a deixar o Senhor fluir e trabalhar através de nós. Nós precisamos aprender a enxergar através dessa ótica sobre algumas aflições que nós enfrentamos. Porque nós bem sabemos que quando chega uma aflição, algum problema, alguma dificuldade, alguma doença, a gente se aproxima mais do Senhor. A gente ora mais, a gente jejua mais, a gente lê mais a palavra, a gente procura estar em todos os cultos. Então, o Senhor, Ele tem as formas dEle de nos ensinar, de nos aproximar mais dEle. Nenhum plano do Senhor pode se frustrar na sua vida. Você entende isso? Nenhum propósito do Senhor é frustrado na sua vida. Tudo é para ser gerado testemunho. É para que um dia você esteja aqui como eu estou, testemunhando do amor e da graça do Senhor. Porque antes, passando pela provação, muitas das vezes a gente não enxerga o fim daquela tempestade, daquela provação. A gente acha que aquilo dali vai perdurar para sempre. Mas o Senhor tem uma palavra de ânimo para nós nesta noite. Ei, tenha coragem. Tenha ânimo. Você vai conseguir vencer. Você vai passar ileso nessa tempestade. A tempestade, ela nos ensina que devemos abrir mão do controle, confiar em Deus, entender que o processo não é maior do que o propósito que o Senhor estabeleceu. E que quando o Senhor promete, Ele cumpre. Por mais que a situação e todas as circunstâncias elas sejam contrárias àquilo que o Senhor está falando para a sua vida, ei, vai dar certo. Às vezes hoje o cenário é completamente diferente daquilo que o Senhor falou para você. Ei, não perca as esperanças.
tenha ânimo, tenha coragem, porque você vai passar por essa tempestade e você vai cantar o hino da vitória do outro lado. Se coloque de pé em nome de Jesus. Os processos, eles nos moldam e eles mostram que nós somos totalmente dependentes de Cristo. Nós somos totalmente dependentes de Cristo. Então você hoje, assim como eu, estamos sendo moldados pelo Senhor. Estamos sendo totalmente amassados para que o Senhor reconstrua, para que o Senhor ele faça uma nova estrutura e mostre aquilo que nós devemos ser no Senhor e não aquilo que queremos ser. Porque há uma diferença muito grande daquilo que o Senhor tem para nós e daquilo que nós queremos. Pode apagar as luzes, irmã, em nome de Jesus. Eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos. E se você está passando por um momento muito difícil na sua vida, se você acha que você não vai ver fim, você acha que o sol não vai brilhar outra vez, ei, o Senhor fala nessa noite, tenha ânimo, tenha coragem, suporte as aflições, ei, eu venci o mundo, você também vai vencer. Isso é somente eu te moldando para que você venha a aprender a depender totalmente de mim. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Declare. Não se frustrarão. Declare nessa noite. Não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, Pode o vento soprar, a terra ela pode se terra abalar, pode se abalar, mas os planos de mas Deus, os planos de Deus, ninguém impedirá. Eu quero convidar você nesse momento a vir aqui na frente em nome de Jesus. Todos vocês venham aqui na frente. Vamos orar aqui na frente em nome de Jesus. Vamos clamar ao Senhor nesse Jesus. Todos os propósitos que nós temos no Senhor, eles não se frustrarão.